muito antes de ser conhecido como Paulo. Ele era Saulo, antes de escrever cartas que atravessariam os séculos. Era um jovem judeu crescendo em uma das cidades mais importantes do mundo romano. Sua história não começa em Jerusalém. Começa em Tarso, localizada na região da Cilícia. Tarso era muito mais que uma cidade comum. Suas ruas recebiam comerciantes vindos de diferentes partes do Mediterrâneo. Ali circulavam mercadorias, idiomas, ideias filosóficas e tradições de inúmeros povos. Era um centro de cultura conhecido em todo o mundo romano, frequentemente comparado a cidades como Atenas e Alexandria por sua importância intelectual. Foi nesse ambiente que Saulo nasceu. O livro de Atos dos Apóstolos registra que ele era judeu, natural de Tarso, ao mesmo tempo cidadão romano. Essa combinação era incomum. Sua identidade reunia elementos de dois mundos. Por um lado, pertencia ao povo de Israel e foi educado segundo suas tradições. Por outro, possuía um privilégio reservado a uma parcela relativamente pequena da população do império, a cidadania romana. Mais tarde, essa condição mudaria o rumo de sua própria história. As cartas atribuídas ao próprio Paulo acrescentam outro detalhe importante. Na carta aos Filipenses, ele afirma ter sido circuncidado ao 8º dia, pertencer à tribo de Benjamim, ser hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Não eram palavras de alguém tentando construir prestígio. Eram a descrição de sua formação religiosa. Desde cedo, Saulo foi educado para conhecer profundamente as Escrituras e as tradições do seu povo. Segundo o relato de Atos, sua formação continuou em Jerusalém, onde estudou aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados do judaísmo daquela época. Ser discípulo de Gamaliel significava receber uma educação rigorosa. Era o caminho de alguém preparado para interpretar a lei, participar dos debates religiosos e ocupar posição de destaque entre os fariseus. Tudo indica que Saulo possuía um futuro promissor, inteligente, bem instruído, profundamente comprometido com sua fé. Nada fazia imaginar que aquele jovem se tornaria um dos personagens mais importantes da história do cristianismo. Naquele momento, porém, sua convicção seguia outra direção. Ele acreditava que um novo movimento surgido em Jerusalém colocava em risco tudo aquilo que aprenderá desde a infância. Um grupo de homens afirmava que Jesus de Nazaré, executado pelos romanos, havia ressuscitado. Para Saulo, essa mensagem precisava ser interrompida, custasse o que custasse. Nos primeiros anos após a ressurreição de Jesus, a mensagem anunciada pelos discípulos começou a se espalhar rapidamente por Jerusalém. O livro de Atos descreve uma comunidade em crescimento. Homens e mulheres reuniam-se para ouvir os ensinamentos dos apóstolos, repartir alimentos e anunciar que Jesus era o Messias prometido. Enquanto muitos viam naquele movimento o cumprimento das antigas promessas feitas a Israel, outros enxergavam uma ameaça às tradições que haviam aprendido desde a infância. Entre eles estava Saulo. Anos mais tarde, escrevendo aos cristãos da Galácia, ele recordaria esse período de sua vida com poucas palavras, mas de forma direta. Disse que perseguia intensamente a Igreja de Deus e procurava destruí-la. Na mesma carta, afirma que avançava no judaísmo além de muitos de sua geração, destacando-se pelo profundo zelo pelas tradições de seus antepassados. Essas palavras ajudam a compreender suas atitudes. Saulo não se via como um inimigo de Deus. Pelo contrário, acreditava estar defendendo a fé que receberá. Sua oposição aos seguidores de Jesus nascia justamente dessa convicção. Foi nesse contexto que ocorreu um dos episódios mais marcantes narrados no livro de Atos: a prisão e o julgamento de Estevão. Enquanto Estevão era acusado diante do conselho judaico, Saulo aparece pela primeira vez na narrativa.
O texto afirma que as testemunhas depositaram suas capas aos pés daquele jovem chamado Saulo. Pouco depois, Estevão foi levado para fora da cidade e apedrejado. Atos registra que Saulo aprovava sua morte. A partir desse momento, a perseguição aos cristãos tornou-se ainda mais intensa. Muitos discípulos deixaram Jerusalém. Outros passaram a anunciar o Evangelho em diferentes cidades da Judéia e da Samaria. Sem perceber, a própria perseguição acabava contribuindo para que a mensagem cristã alcançasse novas regiões. Saulo, porém, via essa expansão como um problema ainda maior. Segundo Atos, ele entrava de casa em casa, prendia homens, mulheres e os entregava às autoridades. Mais tarde, em seus próprios testemunhos registrados nas Escrituras, lembraria que chegou a votar contra cristãos condenados e tentou obrigá-los a renunciar à fé. São lembranças que o próprio Paulo jamais procurou esconder. Mesmo depois de tornar-se apóstolo, continuou mencionando esse passado com sinceridade. Talvez porque soubesse que sua história só poderia ser compreendida por inteiro quando todas as suas páginas fossem conhecidas. Naquele momento, porém, nada indicava qualquer mudança. Quanto maior se tornava o número de discípulos, maior parecia ser a determinação de Saulo em detê-los. E foi justamente essa determinação que o levou a pedir autorização para uma viagem que mudaria não apenas a sua vida, mas também a história do cristianismo. A perseguição em Jerusalém já não era suficiente para Saulo. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, ele procurou o sumo sacerdote e pediu cartas de autorização para as sinagogas de Damasco. Seu objetivo era claro. Caso encontrasse homens ou mulheres que seguissem o caminho, como os primeiros cristãos eram conhecidos, poderia prendê-los e levá-los de volta a Jerusalém. Era uma viagem de aproximadamente 200 quilômetros. Dias caminhando por estradas poeirentas, atravessando colinas e vales até uma das cidades mais antigas do mundo. Saulo partiu convencido de que estava cumprindo uma missão justa, mas o caminho terminaria de uma forma que ninguém poderia imaginar. Atos descreve que, quando já se aproximava de Damasco, uma luz vinda do céu brilhou ao seu redor. O relato não apresenta esse acontecimento como uma experiência interior ou um sonho. Ele acontece durante a viagem, no meio da estrada, diante dos companheiros que o acompanhavam. Saulo cai por terra. Então ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sem compreender o que estava acontecendo, pergunta: Quem és tu, Senhor? A resposta mudaria sua vida para sempre. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele instante, tudo aquilo em que Saulo acreditava foi confrontado. Se Jesus estava vivo, então a ressurreição anunciada pelos discípulos não podia mais ser tratada apenas como uma invenção. O homem que ele julgava estar defendendo a honra de Deus descobre, de repente, que estava perseguindo aqueles que pertenciam ao próprio Cristo. Atos relata que, ao levantar-se, Saulo percebeu que havia perdido visão. Os companheiros precisaram conduzi-lo pela mão até Damasco. O homem que havia partido com autoridade para prender cristãos entrou na cidade completamente dependente daqueles que caminhavam ao seu lado. Durante 3 dias permaneceu sem enxergar. Não comeu, não bebeu. O silêncio substituiu a determinação que o acompanhará durante toda a viagem. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, um discípulo chamado Ananias de Damasco também receberia uma visita inesperada. E Deus pediria justamente aquilo que parecia impossível, que fosse ao encontro do homem que mais temia. Enquanto Saulo permanecia em Damasco, cego em oração, outro personagem entrava discretamente na história. Seu nome era Ananias. O livro de Atos o apresenta apenas como um discípulo que vivia na cidade. Não era um dos 12.
Não aparece realizando grandes viagens, nem escreveu cartas que chegaram até nós. Ainda assim, desempenharia um papel decisivo em um dos momentos mais importantes do cristianismo. Segundo o relato bíblico, o Senhor falou com Ananias em uma visão. Chamou-o pelo nome e lhe deu uma missão inesperada. Deveria ir até a casa onde Saulo estava hospedado e impor as mãos sobre ele para que recuperasse a visão. A resposta de Ananias revela exatamente o que muitos cristãos daquela época provavelmente sentiam. Ele conhecia a reputação de Saulo, sabia das perseguições em Jerusalém, sabia que aquele homem havia chegado a Damasco com autorização para prender os seguidores de Jesus. Sua preocupação não era imaginária, era baseada em tudo o que tinha ouvido sobre o perseguidor. Mas a resposta recebida muda completamente a direção da conversa. Jesus diz: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e filhos de Israel. Pela primeira vez, o livro de Atos revela qual seria a missão daquele antigo fariseu. Antes mesmo de voltar a enxergar, antes mesmo de começar a pregar, seu futuro já era apresentado. Ananias obedece, entra na casa, aproxima-se do homem que, poucos dias antes, inspirava medo entre os cristãos. Então pronuncia palavras que resumem toda a transformação ocorrida na estrada de Damasco. Irmão Saulo. É difícil ignorar a força dessa expressão. O perseguidor agora era chamado de irmão, sem qualquer registro de desconfiança prolongada, sem exigência de provas. Ananias simplesmente acolhe aquele homem que afirmava ter encontrado Cristo no caminho. Segundo Atos, ele impõe as mãos sobre Saulo. Algo semelhante a escamas cai de seus olhos. A visão retorna. Logo em seguida, Saulo é batizado. Depois de alguns dias alimentando-se e recuperando as forças, acontece algo que ninguém esperava. O homem que havia viajado para prender discípulos começa a anunciar, na sinagoga de Damasco, que Jesus era o Filho de Deus. O impacto foi imediato. Os que ouviam perguntavam uns aos outros: Não é este o homem que perseguia aqueles que invocavam esse nome em Jerusalém? A pergunta fazia sentido. Poucos dias antes, Saulo havia chegado como perseguidor. Agora anunciava exatamente a mensagem que pretendia destruir. Era uma mudança tão profunda que muitos simplesmente não conseguiam compreendê-la. Mas aquele era apenas o começo. Antes que Paulo se tornasse conhecido pelas grandes viagens missionárias, pelas cartas que escreveria, haveria um longo período de preparação, um tempo de silêncio, de aprendizado e de transformação. A transformação de Saulo foi imediata. Sua missão, não. Depois de recuperar a visão e ser batizado, o livro de Atos dos Apóstolos relata que ele permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Em seguida, começou a anunciar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. A reação foi de espanto. Aqueles que o ouviam conheciam sua reputação. Era difícil acreditar que o antigo perseguidor agora defendia exatamente a mensagem que tentará destruir. Enquanto alguns ficavam admirados, outros passaram a vê-lo como uma ameaça. Pouco tempo depois, segundo Atos, surgiu um plano para matá-lo. As portas da cidade passaram a ser vigiadas dia e noite. Mas, durante a noite, os discípulos colocaram Saulo dentro de um grande cesto e o desceram por uma abertura na muralha. O homem que havia chegado a Damasco com autoridade para prender cristãos deixava a cidade escondido, dependente da ajuda daqueles que antes perseguia. Anos mais tarde, escrevendo aos cristãos de Corinto, o próprio Paulo recordaria esse episódio. Seu testemunho confirma a fuga e acrescenta que as autoridades ligadas ao rei Aretas IV também participavam da vigilância sobre a cidade.
É um dos vários momentos em que as cartas de Paulo dialogam diretamente com os acontecimentos narrados em Atos. Mas existe um detalhe que costuma passar despercebido. Na carta aos Gálatas, Paulo afirma que, depois de sua conversão, não foi imediatamente a Jerusalém. Em vez disso, retirou-se para a Arábia. Depois voltou novamente a Damasco. O texto não informa quanto tempo permaneceu nessa região. Também não descreve exatamente o que fez durante esse período. São poucas linhas, mas elas revelam algo importante. Entre a conversão de Saulo e o início de seu grande ministério existe um intervalo que, muitas vezes, passa despercebido pelos leitores. Somente depois desse tempo é que Paulo sobe a Jerusalém. Segundo seu próprio relato, isso aconteceu cerca de 3 anos após a conversão. Ali encontra Pedro e permanece com ele durante 15 dias. Também menciona ter visto Tiago, irmão de Jesus, mas nenhum outro dos apóstolos. Era um reencontro carregado de significado. O antigo perseguidor finalmente caminhava entre aqueles que, anos antes, viviam escondidos por sua causa. Ainda assim, a confiança não surgiria de um dia para o outro. E seria justamente nesse momento que outro personagem fundamental entraria em cena. Um homem conhecido por enxergar potencial onde poucos conseguiam enxergar. Seu nome era Barnabé. Depois de deixar Damasco, Saulo finalmente chegou a Jerusalém. Era a cidade onde os apóstolos permaneciam anunciando a mensagem de Cristo. Também era a cidade onde seu nome ainda despertava medo. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, Saulo tentou aproximar-se dos discípulos, mas eles não acreditavam que sua conversão fosse verdadeira. A desconfiança era compreensível. Não fazia muito tempo que aquele mesmo homem entrava nas casas para prender cristãos. Muitos dos que agora o evitavam talvez conhecessem pessoas que haviam sido perseguidas por sua causa. Foi então que um homem decidiu fazer aquilo que ninguém mais parecia disposto a fazer. Barnabé aproximou-se de Saulo. O livro de Atos não explica quanto tempo os dois conversaram. Também não descreve como esse encontro aconteceu, mas registra aquilo que realmente importava. Barnabé levou Saulo até os apóstolos. Ali contou como ele havia encontrado o Senhor na estrada de Damasco. Relatou que Saulo havia falado corajosamente em nome de Jesus naquela cidade e apresentou seu testemunho à comunidade cristã de Jerusalém. É um momento discreto na narrativa, mas suas consequências são enormes. A partir desse episódio, Saulo passa a caminhar livremente entre os discípulos. Começa a anunciar o Evangelho também em Jerusalém. Debate com judeus de fala grega. E, mais uma vez, sua pregação desperta forte oposição. Segundo Atos, novos planos surgem para matá-lo. Quando os irmãos tomam conhecimento do perigo, conduzem Saulo até Cesareia Marítima. De lá, ele retorna para sua cidade natal, *Tarso. Então acontece algo curioso. Saulo desaparece novamente da narrativa. Por algum tempo, o livro de Atos acompanha outros acontecimentos. A expansão da igreja, a conversão de novos discípulos, o crescimento das comunidades cristãs. Enquanto isso, Saulo permanece em silêncio, não porque sua história tivesse terminado, mas porque ainda não havia chegado o momento em que ela ocuparia o centro da narrativa. Esse momento começaria em outra cidade, uma cidade que rapidamente se transformaria em um dos principais centros do cristianismo nascente. Seu nome era Antioquia. E, mais uma vez, Barnabé estaria no centro dos acontecimentos. Enquanto Saulo permanecia em Tarso, o cristianismo continuava se expandindo.
A perseguição iniciada após a morte de Estevão havia espalhado muitos discípulos para além da Judéia. Alguns chegaram à cidade de Antioquia. Naquele tempo, Antioquia era uma das maiores cidades do Império Romano, ponto de encontro entre culturas, idiomas e rotas comerciais. Reunia pessoas vindas de diferentes partes do mundo conhecido. Foi ali que algo novo começou a acontecer. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, alguns discípulos passaram a anunciar a mensagem de Jesus não apenas aos judeus, mas também aos gregos. O número de novos convertidos cresceu rapidamente. Quando a notícia chegou a Jerusalém, a igreja enviou Barnabé para acompanhar o que estava acontecendo. Ao chegar, Barnabé viu o crescimento daquela comunidade e alegrou-se. Em vez de tentar assumir sozinho aquela missão, percebeu que precisava de ajuda. Foi então que tomou uma decisão que mudaria a história da igreja. Partiu para Tarso à procura de Saulo. O texto de Atos resume esse momento em poucas linhas, mas basta imaginar a cena. Barnabé atravessa quilômetros de estradas para procurar justamente o homem que, algum tempo antes, quase ninguém queria receber. Quando finalmente o encontra, faz um convite: voltar com ele para Antioquia. Saulo aceita. Durante um ano inteiro, os dois trabalham lado a lado naquela comunidade. Ensinam, fortalecem os novos discípulos, acompanham o crescimento da igreja. E é nesse contexto que o livro de Atos registra um detalhe que atravessaria os séculos. Foi em Antioquia que os seguidores de Jesus passaram a ser chamados, pela primeira vez, de cristãos. O nome provavelmente nasceu entre os habitantes da cidade, talvez como uma forma de identificar aquele grupo que anunciava constantemente Cristo. O termo permaneceu e atravessou gerações até chegar aos nossos dias. Pouco depois, uma grande fome atingiu diferentes regiões do império. A comunidade de Antioquia organizou uma oferta para ajudar os irmãos que viviam na Judéia. Barnabé e Saulo foram encarregados de levar essa ajuda a Jerusalém. Mais uma vez, aparecem trabalhando juntos, não apenas anunciando o Evangelho, mas servindo comunidades que enfrentavam momentos de dificuldade. Esse detalhe revela uma característica importante da igreja nascente. A missão não era feita apenas de palavras. Também era marcada pelo cuidado com aqueles que passavam necessidade. Mas algo ainda maior estava prestes a acontecer. Durante um período de oração e jejum, a comunidade de Antioquia ouviria um chamado que mudaria definitivamente a história do cristianismo. E, pela primeira vez, Saulo deixaria de ser apenas um discípulo entre tantos. Tornar-se-ia o principal missionário da igreja. Enquanto a comunidade cristã de Antioquia orava e jejuava, aconteceu um dos momentos mais importantes do livro de Atos. Segundo o relato bíblico, o Espírito Santo disse: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Depois de um novo período de oração, os discípulos impuseram as mãos sobre os dois e os enviaram. Não partiram por iniciativa própria. Foram enviados por uma comunidade que reconheceu sua missão. Esse detalhe acompanharia toda a trajetória de Paulo. Ele não via suas viagens como projetos pessoais. Entendia que fazia parte de uma missão maior. A primeira parada foi a ilha de Chipre, terra natal de Barnabé. Ali anunciaram o Evangelho em diferentes sinagogas antes de atravessarem a ilha até chegar à cidade de Pafos. Foi nesse lugar que encontraram um personagem conhecido como Elimas, ou Bar-Jesus. Descrito em Atos como um mágico e falso profeta, ele tentou impedir que o procônsul romano Sérgio Paulo ouvisse a mensagem anunciada pelos missionários. O confronto terminou de forma inesperada. Segundo Atos, Elimas ficou temporariamente cego. Ao presenciar aquele acontecimento, Sérgio Paulo passou a crer na mensagem sobre Cristo. É justamente nesse momento que o livro de Atos registra uma mudança discreta, mas carregada de significado.
Pela primeira vez, Lucas deixa de chamá-lo apenas de Saulo. A partir daqui, passa a utilizar o nome Paulo. O antigo perseguidor continua sendo o mesmo homem, mas sua missão entra em uma nova fase. Depois de deixar Chipre, o grupo segue para a região da Panfilha. É nesse ponto que acontece outra mudança importante. João Marcos, que os acompanhava desde Antioquia, decide retornar a Jerusalém. O texto não explica os motivos, apenas registra sua partida. Mais tarde, essa decisão daria origem a um dos conflitos mais conhecidos entre Paulo e Barnabé. Mas esse momento ainda estava no futuro. Sem João Marcos, Paulo e Barnabé continuam viagem para cidades como Antioquia da Pisídia, Iconio, Listra e Derbe. Em cada uma delas, a história parecia repetir o mesmo padrão. Primeiro, Paulo anunciava o evangelho nas sinagogas. Alguns acreditavam, outros rejeitavam sua mensagem. E, quase sempre, a oposição crescia rapidamente. Em Listra, a situação alcançou um dos momentos mais dramáticos de toda a viagem. Depois de curar um homem que nunca havia conseguido andar, a multidão acreditou que Barnabé e Paulo fossem deuses. Barnabé foi chamado de Zeus. Paulo recebeu o nome de Hermes, por ser o principal orador. Os sacerdotes chegaram a preparar sacrifícios em homenagem aos dois. Os missionários rasgaram as próprias roupas, correram entre a multidão, tentando impedir aquela adoração. Explicaram que eram apenas homens, servos anunciando o Deus vivo. Pouco tempo depois, a mesma multidão que desejava homenageá-los foi influenciada por opositores vindos de outras cidades. Paulo foi apedrejado, arrastado para fora da cidade e deixado como morto. Mas, segundo Atos, levantou-se e voltou para junto dos discípulos. Era apenas a primeira viagem, e Paulo já havia experimentado tanto o entusiasmo quanto a perseguição, o reconhecimento e a violência, o crescimento da igreja e o preço de anunciá-la. Quando retornaram a Antioquia, Barnabé e Paulo reuniram a comunidade e contaram tudo que Deus havia realizado durante a missão, especialmente um fato que mudaria o futuro do cristianismo. Pela primeira vez, grandes grupos de não-judeus haviam recebido mensagem do Evangelho. As portas estavam abertas e não voltariam mais a se fechar. O retorno a Antioquia não trouxe descanso por muito tempo. Enquanto Paulo e Barnabé compartilhavam com a comunidade tudo o que haviam vivido durante a primeira viagem missionária, uma nova controvérsia começou a surgir. Alguns homens vindos da Judéia ensinavam que os não-judeus precisavam seguir determinados costumes da lei de Moisés para fazer parte do povo de Deus. A discussão rapidamente se espalhou entre os cristãos de Antioquia. Não era uma diferença de opinião qualquer. A questão atingiu o coração da missão que Paulo e Barnabé haviam acabado de realizar. Se aqueles convertidos vindos de outras nações fossem obrigados a seguir todas as práticas do judaísmo antes de serem recebidos pela igreja, todo o trabalho desenvolvido entre os gentios ganharia um novo significado. O debate tornou-se tão intenso que a comunidade decidiu enviar Paulo, Barnabé e alguns outros irmãos a Jerusalém. Ali, os apóstolos e os presbíteros analisariam a questão. O encontro descrito em Atos 15 ficou conhecido, mais tarde, como o Concílio de Jerusalém. Foi uma das primeiras grandes reuniões da igreja para enfrentar uma questão que afetava comunidades espalhadas por diferentes regiões. Segundo o relato bíblico, houve um amplo debate. Diversas opiniões foram apresentadas. Então Pedro tomou a palavra. Lembrou aos presentes como Deus já havia demonstrado que aceitava também os gentios, fazendo referência ao episódio da casa de Cornélio. Se Deus lhes concederá o Espírito Santo da mesma forma que aos judeus, argumentou Pedro, por que impor um peso que nem mesmo seus antepassados haviam conseguido carregar plenamente? Depois foi a vez de Paulo e Barnabé.
Eles narraram tudo o que haviam testemunhado durante a primeira viagem missionária. Falaram sobre as comunidades formadas entre os gentios, sobre os sinais que acompanharam a missão e sobre a forma como aquela mensagem vinha sendo recebida muito além das fronteiras de Israel. Por fim, Tiago, irmão de Jesus, apresentou uma proposta que reunia os principais pontos discutidos. A decisão preservava a unidade da igreja e reconhecia que os gentios não precisavam tornar-se judeus para serem recebidos como seguidores de Cristo. Ao mesmo tempo, recomendava algumas orientações voltadas à convivência entre cristãos vindos de diferentes origens culturais e religiosas. A conclusão foi registrada em uma carta enviada às comunidades. Quando a mensagem chegou a Antioquia, foi recebida com alegria. O conflito que ameaçava dividir a jovem igreja encontrava, ao menos naquele momento, um caminho de unidade. Para Paulo, aquele encontro representava muito mais do que o fim de uma discussão. Era a confirmação pública da missão que vinha realizando entre os povos não-judeus. A partir dali, seus horizontes se ampliariam ainda mais. Novas cidades, novos companheiros, novos desafios, e uma travessia que levaria o Evangelho para um continente onde ainda não havia chegado. O Concílio de Jerusalém havia fortalecido a unidade da Igreja. A questão sobre a entrada dos gentios encontrara uma direção comum, e Paulo retornou a Antioquia com a convicção de que sua missão entre os povos não-judeus possuía o reconhecimento dos apóstolos. Durante algum tempo, ele e Barnabé permaneceram na cidade. Continuaram ensinando, fortalecendo os discípulos e anunciando a mensagem de Cristo ao lado de muitos outros irmãos. Mas não demorou para que Paulo propusesse um novo projeto. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, ele sugeriu a Barnabé que revisitassem as cidades onde haviam anunciado o Evangelho durante a primeira viagem missionária. O objetivo não era apenas fundar novas comunidades, era também acompanhar aqueles que já haviam recebido a mensagem, fortalecendo sua fé e encorajando-os a permanecer firmes diante das dificuldades. Foi então que surgiu um desacordo inesperado. Barnabé desejava levar novamente João Marcos, o mesmo jovem que havia iniciado a primeira viagem com eles, mas retornará a Jerusalém antes que a missão fosse concluída. Paulo, porém, considerava que não seria prudente contar com alguém que havia deixado o grupo em um momento decisivo. O livro de Atos não procura apontar quem estava certo. Apenas registra que a discordância tornou-se tão intensa que os dois decidiram seguir caminhos diferentes. Barnabé partiu para Chipre acompanhado de João Marcos. Paulo escolheu Silas como novo companheiro de viagem. Assim, aquilo que poderia ser visto apenas como uma divisão acabou dando origem a duas frentes missionárias distintas. Mais uma vez, a comunidade entregou Paulo aos cuidados da graça de Deus. E uma nova jornada teve início. Durante a viagem, Paulo retornou às cidades onde havia anunciado o Evangelho anos antes. Em Listra, encontrou um jovem discípulo chamado Timóteo. Segundo Atos, ele era filho de uma mulher judia que havia abraçado a fé em Cristo e de um pai grego. Os irmãos daquela região falavam muito bem dele. Reconhecendo seu potencial, Paulo decidiu convidá-lo para integrar a missão. Sem imaginar, Timóteo iniciava ali uma caminhada que o transformaria em um dos colaboradores mais próximos do apóstolo. Mais tarde, Paulo lhe escreveria duas cartas que acabariam preservadas entre os livros do Novo Testamento. À medida que prosseguiam pela Ásia Menor, outra situação inesperada começou a acontecer. O livro de Atos relata que Paulo e seus companheiros procuraram anunciar o Evangelho em determinadas regiões, mas, por diferentes vezes, foram impedidos pelo Espírito Santo. O texto não explica de que maneira isso aconteceu. Também não descreve exatamente como compreenderam essa direção.
Apenas afirma que algumas portas permaneceram fechadas, até que, durante a noite, Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia estava em pé diante dele e fazia um pedido: passa a Macedônia e ajuda-nos. Para os primeiros cristãos, aquela visão representava mais do que uma mudança de rota. Era uma nova etapa da missão. Pela primeira vez, o Evangelho seguiria em direção ao continente europeu. Sem saber tudo o que encontrariam pela frente, Paulo, Silas, Timóteo e seus companheiros partiram imediatamente. A história do cristianismo estava prestes a entrar em um novo capítulo. E a primeira cidade daquela jornada guardaria acontecimentos que jamais seriam esquecidos. A travessia até a Macedônia marcou uma nova etapa na missão de Paulo. Pela primeira vez, o Evangelho ultrapassava definitivamente os limites da Ásia Menor e chegava ao continente europeu. O grupo desembarcou na cidade portuária de Neápolis e dali seguiu para Filipos. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, Filipos era uma colônia romana, habitada por antigos soldados do exército imperial e por famílias que desfrutavam dos privilégios concedidos por Roma. Era uma cidade profundamente marcada pela cultura romana. Ao contrário de outras localidades visitadas por Paulo, Filipos aparentemente não possuía uma comunidade judaica numerosa o suficiente para manter uma sinagoga. Por isso, no sábado, Paulo e seus companheiros dirigiram-se para um lugar de oração às margens de um rio, onde algumas pessoas costumavam se reunir. Foi ali que conheceram uma mulher chamada Lídia. Natural da cidade de Tiatira, ela trabalhava com púrpura, um tecido de grande valor comercial, e era descrita por Lucas como alguém que adorava a Deus. Enquanto ouvia a mensagem anunciada pelos missionários, seu coração foi aberto para acolher aqueles ensinamentos. Segundo Atos, Lídia foi batizada juntamente com os membros de sua casa. Depois disso, insistiu para que Paulo e seus companheiros permanecessem hospedados em sua residência. Aquele gesto de hospitalidade transformou sua casa em um dos primeiros pontos de apoio da comunidade cristã em Filipos. Mas a tranquilidade duraria pouco. Durante vários dias, uma jovem escravizada passou a seguir os missionários. O livro de Atos afirma que ela possuía um espírito de adivinhação e proporcionava grande lucro aos seus senhores por meio de suas previsões. Enquanto acompanhava Paulo, repetia diante das multidões: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Embora aquelas palavras parecessem verdadeiras, Paulo percebeu que aquela situação não podia continuar. Então ordenou, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito deixasse a jovem. Segundo o relato bíblico, ela foi imediatamente libertada. A reação de seus proprietários foi de indignação. Ao perceberem que haviam perdido a fonte de seus lucros, levaram Paulo e Silas diante das autoridades da cidade. As acusações apresentadas pouco tinham a ver com o que realmente havia acontecido. Afirmavam que aqueles homens promoviam desordem e ensinavam costumes incompatíveis com as tradições romanas. Sem uma investigação mais profunda, os magistrados ordenaram que Paulo e Silas fossem espancados publicamente. Depois dos açoites, ambos foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para mantê-los sob forte vigilância. Por isso, colocou os dois na parte mais segura do cárcere e prendeu seus pés ao tronco. A situação parecia não oferecer qualquer esperança. Longe de Antioquia, feridos, presos e cercados por pessoas que desejavam silenciar sua mensagem. Ainda assim, a resposta daqueles missionários surpreenderia todos os que estavam ao seu redor. Segundo Atos, por volta da meia-noite,
Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros prisioneiros ouviam atentamente. Então, de forma inesperada, um forte terremoto abalou os alicerces da prisão. As portas se abriram, e as correntes que prendiam os detentos se soltaram. Ao despertar e imaginar que todos haviam fugido, o carcereiro tomou sua espada. Sabia que responderia com a própria vida pela fuga dos presos. Antes que pudesse agir, ouviu a voz de Paulo: Não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Aquele homem, acostumado a guardar prisioneiros, encontrava-se agora diante de algo que jamais havia presenciado. Tremendo, entrou na prisão e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? A resposta atravessaria os séculos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas de Paulo e Silas. Pouco depois, ele e todos os de sua casa receberam o batismo. A prisão, que parecia representar o fracasso da missão, tornou-se o cenário do nascimento de uma nova comunidade cristã. Na manhã seguinte, os magistrados enviaram soldados para libertar os 2 prisioneiros. Mas Paulo revelou um detalhe que mudaria completamente a situação. Ele era cidadão romano e havia sido açoitado e preso sem julgamento. Ao tomarem conhecimento disso, as autoridades ficaram alarmadas. A lei romana concedia direitos específicos aos seus cidadãos. Ignorá-los poderia trazer sérias consequências para quem ocupava cargos públicos. Os magistrados compareceram pessoalmente à prisão. Pediram que Paulo e Silas deixassem a cidade de forma pacífica. Antes de partir, porém, os missionários voltaram à casa de Lídia. Ali encontraram os irmãos, os encorajaram a permanecer firmes na fé e seguiram viagem. A comunidade cristã de Filipe havia acabado de nascer e, anos mais tarde, seria justamente para aqueles irmãos que Paulo escreveria uma das cartas mais afetuosas de todo o Novo Testamento. Depois de deixar Filipos, Paulo e seus companheiros seguiram pela Via Egnácia, uma das principais estradas do Império Romano. A próxima parada foi Tessalônica. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, Paulo manteve o costume que já marcava suas viagens. Ao chegar à cidade, dirigiu-se primeiro à sinagoga. Durante 3 sábados consecutivos, dialogou com os presentes a partir das Escrituras, procurando demonstrar que o Messias deveria sofrer, morrer e ressuscitar. Em seguida, afirmava que Jesus era o Cristo anunciado pelos profetas. A mensagem encontrou diferentes respostas. Alguns judeus acreditaram. Muitos gregos que frequentavam a sinagoga também aceitaram o Evangelho. Entre eles havia diversas mulheres de destaque na sociedade local. Mas nem todos receberam aquela pregação com alegria. A oposição cresceu rapidamente. Segundo Atos, alguns homens reuniram uma multidão, provocaram tumulto pelas ruas e procuraram prender Paulo e Silas. Sem encontrá-los, arrastaram Jason, que os havia recebido em sua casa, diante das autoridades da cidade. A acusação refletia o impacto que a mensagem cristã começava a provocar. Esses homens têm transtornado o mundo e agora chegaram também aqui. Embora as palavras fossem pronunciadas como acusação, elas acabariam resumindo a dimensão da missão iniciada anos antes em Antioquia. Para evitar novos conflitos, os irmãos enviaram Paulo e Silas durante a noite para Bereia. Ali, o cenário foi diferente. Lucas descreve os habitantes daquela cidade como pessoas de mente mais aberta. Eles ouviam atentamente os ensinamentos e examinavam diariamente as Escrituras para verificar se aquilo correspondia ao que estava sendo anunciado. Muitos creram,
Mas a tranquilidade não durou muito. Quando os opositores de Tessalônica souberam que Paulo estava em Bereia, viajaram até lá para provocar nova agitação. Mais uma vez, os discípulos decidiram proteger o missionário. Paulo seguiu em direção ao sul, enquanto Silas e Timóteo permaneceram por algum tempo na cidade. O destino seguinte era Atenas. Naquele tempo, Atenas já não possuía o poder político de séculos anteriores. Ainda assim, permanecia como um dos maiores centros intelectuais do mundo antigo. Suas escolas reuniam filósofos, mestres e estudantes vindos de diversas regiões. As praças estavam repletas de templos, monumentos e altares dedicados às mais diferentes divindades. Enquanto caminhava pelas ruas, Paulo observava aquela realidade. Segundo Atos, seu espírito se indignava ao ver a cidade entregue à idolatria. Mesmo assim, iniciou seu trabalho da mesma maneira que fazia em outros lugares. Conversava nas sinagogas, dialogava nas praças, respondia às perguntas de quem desejava ouvi-lo. Foi então que alguns filósofos epicureus e estoicos o convidaram para apresentar sua mensagem no Areópago. Ali, diante de homens acostumados aos debates filosóficos, Paulo adotou uma abordagem diferente. Em vez de começar pelas Escrituras de Israel, partiu da realidade conhecida por seus ouvintes. Chamou a atenção para um altar dedicado ao Deus desconhecido. A partir daquela inscrição, apresentou o Deus Criador dos céus e da terra. Afirmou que ele não habitava em templos feitos por mãos humanas, nem dependia do serviço prestado pelos homens. Segundo Paulo, foi esse mesmo Deus quem estabeleceu os tempos e os limites das nações, para que todos pudessem buscá-lo. Em determinado momento, chegou a citar poetas gregos conhecidos por seu público. Era uma demonstração de que compreendia a cultura daqueles homens, se procurava dialogar com ela sem abandonar a essência da mensagem que anunciava. Mas o ambiente mudou quando Paulo falou sobre a ressurreição dos mortos. Alguns começaram a zombar, outros preferiram adiar a conversa. Ainda assim, nem todos rejeitaram suas palavras. Atos registra que alguns creram, entre eles Dionísio, membro do próprio Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris. A passagem por Atenas revelou outra característica da missão de Paulo. Diante de públicos diferentes, ele adaptava sua forma de apresentar o Evangelho. A mensagem permanecia a mesma, mas o caminho escolhido para comunicá-la considerava a realidade daqueles que o ouviam. Terminada sua permanência em Atenas, Paulo partiu para outra importante cidade do mundo romano. Seria ali que permaneceria por mais tempo do que em qualquer outro lugar visitado até então, e onde escreveria algumas das primeiras cartas que chegaram até os nossos dias. Depois de deixar Atenas, Paulo seguiu para Corinto. Naquele tempo, a cidade era um dos mais importantes centros comerciais do Império Romano. Localizada entre dois portos movimentados, reunia viajantes, comerciantes e pessoas vindas de diferentes regiões do Mediterrâneo. A diversidade cultural fazia de Corinto um lugar de grandes oportunidades, mas também de intensos desafios para a jovem comunidade cristã. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, foi ali que Paulo conheceu um casal judeu chamado Áquila e Priscila. Eles haviam deixado recentemente a cidade de Roma após um decreto do imperador Cláudio que determinava a saída de muitos judeus da capital do império. Como exerciam o mesmo ofício, a fabricação de tendas, Paulo passou a morar e trabalhar com eles. Durante a semana dedicava-se ao trabalho manual. Nos sábados, dirigia-se à sinagoga para anunciar que Jesus era o Messias prometido. Com o passar do tempo, Silas e Timóteo voltaram a encontrar Paulo em Corinto.
Fortalecido pela presença dos companheiros, ele passou a dedicar-se ainda mais intensamente à pregação. Como acontecerá em tantas outras cidades, alguns aceitaram a mensagem, enquanto outros se opuseram de forma cada vez mais firme. Diante da rejeição de parte da comunidade judaica, Paulo declarou que continuaria sua missão entre os gentios. Segundo Atos, deixou a sinagoga e passou a ensinar na casa de Tício Justo, localizada ao lado daquele lugar. Pouco depois, Crispo, chefe da sinagoga, abraçou a fé em Cristo juntamente com toda a sua família. Muitos outros habitantes de Corinto também creram e foram batizados. Em meio às dificuldades, o próprio Paulo relata ter experimentado momentos de fraqueza e temor. Foi então que, segundo o livro de Atos, o Senhor lhe falou em uma visão durante a noite. Não temas, continua falando e não te cales, porque eu estou contigo. Aquelas palavras o encorajaram a permanecer na cidade por cerca de 1 ano e meio, um dos períodos mais longos de toda a sua atividade missionária. Foi durante esse tempo que surgiram comunidades que mais tarde receberiam algumas das cartas preservadas no Novo Testamento. Ao concluir seu trabalho em Corinto, Paulo iniciou o caminho de volta. Passou brevemente por Éfeso, onde deixou Áquila e Priscila, prometendo retornar se essa fosse a vontade de Deus. Depois seguiu para Jerusalém. Finalmente, voltou a Antioquia, encerrando sua segunda viagem missionária. Mas a permanência ali seria breve. Não demorou para que uma nova jornada tivesse início. A terceira viagem missionária concentrou-se principalmente na cidade de Éfeso. Durante aproximadamente 3 anos, Paulo permaneceu naquela região ensinando diariamente e fortalecendo os discípulos. Segundo Atos, sua mensagem alcançou pessoas vindas de diferentes partes da província da Ásia. A influência daquela comunidade cresceu de tal forma que muitos abandonaram antigas práticas religiosas. Alguns chegaram a reunir livros utilizados em artes mágicas e os queimaram publicamente, simbolizando a mudança que haviam experimentado. O crescimento do cristianismo começou a afetar até mesmo a economia local. Éfeso era conhecida pelo grande templo dedicado à deusa Ártemis, considerado uma das maravilhas do mundo antigo. A fabricação de pequenas imagens do santuário movimentava parte importante do comércio da cidade. À medida que mais pessoas abandonavam o culto à deusa, alguns artesãos passaram a temer prejuízos financeiros. Entre eles estava um ourive chamado Demétrio. Segundo Atos, ele reuniu diversos trabalhadores e afirmou que a pregação de Paulo colocava em risco não apenas seus negócios, mas também o prestígio do templo de Ártemis. A cidade foi tomada por um grande tumulto. Uma multidão dirigiu-se ao teatro de Éfeso gritando repetidamente: "Grande é Ártemis dos Efésios!" Durante horas, a confusão tomou conta da cidade. Os companheiros de Paulo chegaram a ser levados pela multidão, enquanto alguns discípulos insistiam para que o apóstolo não se expusesse a perigo. A situação só foi controlada quando um funcionário da própria cidade conseguiu acalmar o povo e encerrar a assembleia. A permanência em Éfeso mostrou, mais uma vez, que a mensagem anunciada por Paulo produzia efeitos que iam além da vida religiosa. Ela transformava costumes, alterava relações sociais, em alguns lugares, chegava até mesmo a impactar atividades econômicas consolidadas havia muitos anos. Ao perceber que uma nova etapa se aproximava, Paulo reuniu os presbíteros da igreja de Éfeso durante uma parada na cidade de Mileto. Ali pronunciou um dos discursos mais emocionantes registrados no livro de Atos. Recordou os anos em que havia servido entre eles. Falou sobre as dificuldades enfrentadas, as perseguições e o compromisso de anunciar toda a mensagem que receberá. Também advertiu que tempos difíceis viriam para a igreja e exortou aqueles líderes a permanecerem vigilantes no cuidado do rebanho. Ao final do encontro,
Todos se ajoelharam para orar. Depois se abraçaram e choraram. Segundo o relato bíblico, a maior tristeza daqueles homens era saber que, muito provavelmente, não viriam Paulo novamente. Enquanto o navio se afastava da costa, uma nova viagem começava. Mas, desta vez, o apóstolo seguia consciente de que prisões e sofrimentos o aguardavam. Ainda assim, permanecia decidido a completar a missão que acreditava ter recebido de Cristo. Ao concluir sua terceira viagem missionária, Paulo retornou a Jerusalém. Sabia que aquela decisão envolvia riscos. Ao longo do caminho, diferentes discípulos afirmaram que dificuldades o aguardavam na cidade. Segundo o livro de Atos, alguns chegaram a implorar para que ele não prosseguisse, mas Paulo permanecia decidido. Estava disposto não apenas a ser preso, mas até mesmo a morrer pelo nome de Jesus, se essa fosse a vontade de Deus. Ao chegar a Jerusalém, foi recebido pelos irmãos e apresentou um relato de tudo o que havia acontecido entre os gentios durante suas viagens. Os líderes da igreja alegraram-se com as notícias. Ao mesmo tempo, alertaram que muitos judeus ainda desconfiavam de Paulo, acreditando que ele ensinava práticas contrárias à lei de Moisés. Na tentativa de evitar novos conflitos, sugeriram que ele participasse de um ritual de purificação no templo. Durante alguns dias, tudo pareceu transcorrer normalmente, mas, antes que o período terminasse, alguns judeus vindos da Ásia reconheceram Paulo no templo e passaram a acusá-lo diante da multidão. Afirmavam, sem apresentar provas, que ele havia introduzido gentios no lugar sagrado. A cidade rapidamente mergulhou em confusão. Paulo foi retirado à força do templo e começou a ser agredido. A situação poderia ter terminado ali, mas a chegada de soldados romanos impediu que a multidão o matasse. Preso e levado para a fortaleza Antônia, Paulo pediu permissão para falar ao povo. Em vez de tentar defender sua própria reputação, contou sua história. Recordou os anos em que perseguira os cristãos. Relatou o encontro com Cristo na estrada de Damasco e explicou como havia sido chamado para anunciar o Evangelho também aos gentios. A multidão ouviu em silêncio até aquele momento, mas, quando Paulo mencionou sua missão entre os não-judeus, a revolta recomeçou. As autoridades decidiram interrogá-lo de maneira mais rigorosa. Foi então que Paulo revelou um detalhe que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Ele era cidadão romano. Segundo a legislação do Império, um cidadão não podia ser açoitado antes de ser julgado. Ao perceberem o erro que estavam prestes a cometer, os oficiais interromperam imediatamente o interrogatório. Nos dias seguintes, Paulo compareceu diante do Sinédrio. Mais tarde, descobriu-se uma conspiração organizada por alguns homens que juraram matá-lo. Para protegê-lo, o comandante romano ordenou que fosse transferido durante a noite para Cesareia Marítima, sede administrativa da província. Ali permaneceria preso por cerca de 2 anos. Durante esse período, foi ouvido pelos governadores Félix e Festo. Também apresentou sua defesa diante do rei Agripa II. Em todas essas ocasiões, Paulo aproveitou a oportunidade para explicar sua fé e narrar novamente a experiência vivida no caminho para Damasco. Mais do que defender-se das acusações, continuava anunciando mensagem que havia transformado sua vida. Percebendo que não encontraria um julgamento definitivo na Judéia, Paulo exerceu um direito reservado aos cidadãos romanos. Apelou para César. A decisão mudaria completamente o rumo da história. Seu destino agora era Roma, a capital do maior império da época. A viagem, porém, seria muito diferente de tudo que havia enfrentado até então.
Segundo o livro de Atos, o navio encontrou ventos contrários durante vários dias. Mesmo após as advertências de Paulo, a embarcação prosseguiu viagem. Não demorou para que uma violenta tempestade atingisse o Mediterrâneo. Durante muitos dias, marinheiros e passageiros perderam qualquer esperança de sobrevivência. O navio era lançado pelas ondas sem que fosse possível controlar sua direção. No meio daquela situação desesperadora, Paulo voltou a encorajar todos os que estavam a bordo. Segundo seu testemunho, um anjo de Deus lhe havia assegurado que nenhuma vida seria perdida, embora a embarcação fosse destruída. Dias depois, a previsão se cumpriu. O navio encalhou próximo à ilha de Malta. A força das ondas despedaçou a embarcação, mas todos conseguiram chegar em segurança à praia, alguns nadando, outros agarrados a destroços de madeira. A viagem para Roma ainda não havia terminado, mas, mais uma vez, Paulo atravessava uma situação que parecia sem saída. E, mais uma vez, sua história continuava seguindo um caminho que poucos poderiam imaginar. Depois do naufrágio, os sobreviventes descobriram que haviam chegado à ilha de Malta. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, os habitantes da região os receberam com hospitalidade, oferecendo abrigo diante da chuva e do frio que castigavam a ilha. Enquanto ajudava a alimentar uma fogueira, Paulo foi mordido por uma serpente. Os moradores imaginaram que aquele homem estivesse condenado, mas, segundo o relato bíblico, nada lhe aconteceu. O episódio despertou a atenção dos habitantes da ilha e abriu novas oportunidades para que a mensagem cristã fosse anunciada. Durante os meses em que permaneceram em Malta, Paulo também visitou o pai de Públio, principal autoridade local, que estava gravemente enfermo. Atos registra que, depois de orar e impor as mãos sobre ele, o homem recuperou a saúde. Outros enfermos passaram a procurá-lo, e muitos também foram atendidos. Com a chegada de condições favoráveis para a navegação, a viagem foi retomada. Depois de passar por algumas cidades da costa italiana, Paulo finalmente chegou a Roma. Era o destino para o qual caminhava desde que havia apelado ao imperador. Mas sua chegada não aconteceu como muitos poderiam imaginar. Paulo entrou na capital do império como prisioneiro. Ainda assim, recebeu autorização para permanecer em uma casa alugada, sob a vigilância constante de um soldado romano. Essa condição lhe concedia uma liberdade incomum para alguém que aguardava julgamento. Segundo Atos, durante 2 anos inteiros, Paulo recebeu todos os que desejavam visitá-lo. Ali anunciava o reino de Deus, explicava os ensinamentos de Jesus, conversava com judeus, romanos e pessoas vindas de diferentes regiões do império. O último versículo do livro de Atos termina de maneira curiosa. Não descreve o julgamento de Paulo, não relata sua morte. A narrativa simplesmente encerra afirmando que ele anunciava o Evangelho com toda liberdade e sem impedimento. É um final aberto, talvez porque o objetivo de Lucas nunca tenha sido escrever apenas a biografia de um homem. O foco sempre esteve na expansão da mensagem cristã. As cartas preservadas no Novo Testamento ajudam a compreender parte desse período. Algumas delas foram escritas durante suas prisões e dirigidas a comunidades espalhadas por cidades como Filipos, Éfeso, Colossos e outras regiões alcançadas ao longo de suas viagens. Nesses textos, Paulo orientava os cristãos, respondia a dúvidas, corrigia conflitos e encorajava homens e mulheres que enfrentavam perseguições por causa da fé. Com o passar dos séculos, essas cartas tornaram-se alguns dos documentos mais influentes da história do cristianismo.
Grande parte da compreensão cristã sobre temas como graça, fé, esperança, unidade da Igreja e vida em Cristo foi preservada por meio desses escritos. Sobre os últimos anos de Paulo, porém, as informações tornam-se mais escassas. O livro de Atos não descreve o desfecho de sua vida. As principais referências vêm de antigas tradições preservadas por escritores cristãos dos primeiros séculos. Segundo esses relatos, Paulo teria sido libertado por algum tempo após sua primeira prisão em Roma. Mais tarde, durante o governo do imperador Nero, acabou preso novamente. Por ser cidadão romano, a tradição afirma que sua execução ocorreu por decapitação, uma forma de morte normalmente reservada aos cidadãos do império. Embora os detalhes desse episódio não façam parte do relato bíblico, essa tradição foi preservada por diferentes autores da antiguidade cristã e atravessou gerações. Independentemente dos últimos acontecimentos, uma realidade permanece evidente. O homem que um dia percorreu estradas para prender seguidores de Jesus terminou a vida anunciando a mesma mensagem que antes procurava destruir. Aquele jovem fariseu formado aos pés de Gamaliel tornou-se um dos maiores missionários da história do cristianismo. Percorreu milhares de quilômetros. Enfrentou prisões, naufrágios, perseguições e incontáveis dificuldades. Fundou comunidades que continuaram crescendo muito depois de sua partida. E deixou cartas que, ainda hoje, continuam sendo lidas por milhões de pessoas em diferentes partes do mundo. A história de Paulo também revela como o cristianismo deixou de ser um movimento restrito à Judéia para alcançar cidades espalhadas por todo o Império Romano. Ao longo de suas viagens, o Evangelho cruzou fronteiras culturais, linguísticas, geográficas, chegando a povos que jamais haviam ouvido falar das antigas promessas feitas a Israel. Seu legado não se resume às cidades que visitou ou às cartas que escreveu. Ele permanece na influência que exerceu sobre a formação das primeiras comunidades cristãs e sobre a história de uma fé que atravessou os séculos. Da estrada de Damasco às ruas de Roma, da perseguição à missão, do silêncio dos primeiros anos ao anúncio diante de governadores, reis e autoridades do maior império de sua época. A trajetória de Paulo continua sendo uma das mais extraordinárias já registradas pelas fontes do cristianismo primitivo. E talvez seja justamente por isso que, tantos séculos depois, sua história ainda desperte interesse, inspire estudos e permaneça presente entre as narrativas mais marcantes da história da humanidade.